Arro! Energias positivas para você, começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem. Chega pra cá, começando nossa hora, a hora de despertar a consciência aqui na rede SPTV. Essa hora maravilhosa que a gente faz o quê? Joga a sementinha aqui e você faz sua parte aí. Você veio para ser um ser humano extraordinário. Por que você não tá vivendo isso na sua vida? Só depende de você, vira a chavinha, que eu tenho certeza que as coisas vão fluir na sua vida. Hoje o papo vai ser maravilhoso, falar sobre a Ordem Rosa Cruz. É um lugar maravilhoso, estive lá, uma meditação e muito conhecimento para a gente poder expandir a consciência. Hoje recebendo o amigo Rony Moura. Tudo bem, Rony? Tudo bem, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu canal, por essa proposta de expandir o conhecimento, a consciência. E a gente gostaria hoje de poder estar agregando, né, à sua audiência e que a gente consiga desmistificar um pouco o que é a Ordem Rosa Cruz, como a gente pode melhorar. Sempre, né? Infinitas possibilidades. Exatamente. Então vamos lá, Rony, o que é a Ordem Rosa Cruz? Olha só, essa é uma pergunta bem difícil, né? A Ordem Rosa Cruz, ela o próprio nome já fala, né? Uma ordem, né? Quando a gente fala de ordem, o que vem à nossa mente, né? Ordem, quando a gente olha para o universo, tudo tem ordem. Para a gente poder estar sentado, verdade, precisa da cadeira. Essa cadeira ela tem que aguentar o nosso peso, ela tem que estar de acordo com leis, né? Então, para a gente poder interagir com essas leis, a nossa consciência ela tem que percebê-las, né? Então, aí a gente inicia com ordem, né? E Rosa Cruz, né? A rosa simboliza a consciência e a cruz o nosso corpo, né? Então, a rosa e a cruz é a consciência desabrochando através das experiências humanas no corpo humano, né? Então, seria mais ou menos por aí. Essa ordem, ela é muito antiga, né? Vem de tradições que a gente remonta ao Egito. E essas tradições, elas trazem uma série de conhecimentos, né? E esses conhecimentos servem para que o ser humano alcance uma vida mais plena, mais ampla, não apenas para si, mas também para toda a sociedade, né? Então, a ordem, né, ela sempre recebeu pessoas com essa intenção de crescimento, né? Esteve oculta, né, muitos e muitos anos, séculos, né, e até hoje recebe uma visão muito deturpada do que ela é, né, e assim a gente vai caminhando tentando elucidar isso, né, e inspirar as pessoas a buscarem o seu melhor e usar a sua própria energia para isso, né. E lembrando que o que a gente está conversando aqui é uma visão de um estudante, né? Que eu sou um estudante, embora tenhamos um cargo, mas nós não temos esse tipo de divisão, né? Então aqui eu falo não representando a Ordem Rosa Cruz, né? Eu falo a gente fala um interessante ponto de vista. Exatamente, é o nosso ponto de vista, né? A gente sempre tem um cuidado de poder elucidar isso, porque já tem os canais oficiais da Ordem Rosa Cruz, né? Presença e Harmonia, e o próprio site amorque.org.br. Lá sim tem a visão oficial. Aqui tem a visão do nosso ensinamento, da nossa experiência, daquilo que a gente tem vivenciado aí ao longo de alguns anos, né? E assim, Rony, eu achei interessante, né? Eu tive a oportunidade de ir lá. Quem está aqui em Brasília fica ali atrás do Sesc da Ceilândia, né? Isso. Um lugar muito bacana, tem uma meditação aqui aberta que é maravilhosa, né? O que eu percebi estudando no site, pelo que eu vi também no YouTube, assim, que é exatamente isso, né? É o somar, né? O seu ponto de vista com o meu ponto de vista. Não é diminuir, a gente tem uma percepção e conversar sobre aquilo, né? E agregar. Acho que eu achei muito interessante isso, né? Igual você falou, às vezes tem, né? Igual tem lá é mensal, se não me engano, né? As revistas, não é? O conhecimento que é. A gente, na realidade, a Ordem Rosa Cruz ela tem vários organismos, né?
Esses organismos eles são afiliados à grande loja, que é afiliada à Suprema Grande Loja. Esses organismos são divididos em pronaus, capítulos e lojas de acordo com o tamanho, né? Nós ali na Ceilândia somos um pronaus, né? Que é a organização mais simples. Aqui em Brasília nós também temos ali no Cruzeiro a loja Distrito Federal, né? Que já é uma loja, né? E ali nós temos essa atividade que é ali em Ceilândia, também tem no Cruzeiro, a meditação que é aberta para a comunidade, é gratuita, não tem nenhum pré-requisito, recebe pessoas de todas as religiões, né? A gente tem um ágape, que é um lanche muito bacana, onde a gente conversa, às vezes temos mini palestras, né? E ali, durante a meditação, sempre tem um tema inspirador, né, de um filósofo ou uma pessoa que fez diferença no seu tempo, não necessariamente ligados à Ordem Rosa Cruz, porque ela é muito ampla, né, e ela nos auxilia também a ampliar os horizontes, né? Então, ali, quando a pessoa deseja, ela se inscreve na ordem. Essa inscrição ela vai primeiramente ter acesso a esse livro aqui, né? Esse livro aqui chama Domínio da Vida, e ele traz um resumo muito amplo do que é a Ordem Rosa Cruz, né? O que você vai estudar, como é que ela é dividida, em todas as coisas. Inclusive eu trouxe esse aqui de presente para você. Obrigado. No final eu vou pegar o livro para poder estudar. A gente vai dar uma folhada nele, para vocês verem alguns pontos específicos, né? E aí você achou interessante a proposta, você entra no site e pede a sua afiliação, né? Aí eles vão aceitar, vão avaliar a sua proposta, que você fala, olha, eu quero participar, e vai falar por que você quer participar. E aí, você sendo aprovado, você recebe o material para você fazer o estudo no seu lar, né? E aí, esse estudo pode ser online, né? Ou pode ser melhor digital, ou pode ser impresso, também impresso, né? Eu recomendo que o primeiro lote seja impresso, tá? Porque, cara, é uma coisa fantástica. Você olha um material desse daqui, você vê quão bem ele é trabalhado, as coisas são muito bem feitas, né? Então, tem um impacto muito maior quando você recebe assim físico, né? E ali tem toda uma questão tradicional, né? Tem toda uma questão que vai ajudar você a absorver o conhecimento, né? E a Ordem Rosa Cruz, ela tem um método de conhecimento que ele é fácil de transmissão, ele é fácil de você assimilar, é fácil de você acompanhar, mas você tem que permanecer, sabe? Tem que continuar fazendo. Né? E não força, né? Você fica até quando você achar que é contribuição, né? Exatamente. Aí tem... É um estudo fantástico. Eu percebi. E aí você recebe esse material e você vai fazendo seus estudos. Depois de um certo tempo, você pode se afiliar para poder participar também das atividades templárias, que a Ordem Rosa Cruz também é uma ordem templária, né? Tem atividades dentro do templo, né? E isso vai favorecer a gente a entrar numa sintonia maior com símbolos, né? Com alguns aspectos mais sutis da vida. Então vamos lá, gente, é o jeitinho que ele falou aqui, né? Qual é o site? amorque.org.br. Beleza. Quem tá aí nos assistindo pela rede SPTV, depois dá um pulinho no YouTube, quiser dar um reprise lá, sempre colocamos no canal Universo, que eu pode melhorar, vou colocar no rodapé o link tal do site. E tem essa pergunta mesmo, né? Por que você quer fazer parte, né? Qual foi a tua resposta lá atrás, quando você começou essa caminhada? Uma coisa muito comum, né, que acontece com as pessoas que estão procurando é esse desenvolvimento pessoal. Elas cansam das religiões institucionalizadas, elas cansam de certas coisas que a própria sociedade coloca, né, e ela sente que tem alguma coisa a mais, né? E a Ordem Rosa Cruz respeita a privacidade muito antes de LGPD, muito antes de qualquer outro tipo de coisa. Ela respeita totalmente a privacidade, a individualidade, a particularidade de cada pessoa. Então ela não impõe que você faça certas coisas, que você deixe de acreditar, deixe de participar. Com o tempo você vai amadurecendo e você vai percebendo aquilo que é bom para você, né? E aí a minha proposta foi
nesse sentido, né? Eu queria explorar melhor o meu potencial, né? Nós somos seres que têm um potencial incrível, né? E está adormecido. Por quê? A gente está muito focado no trivial, né? Nas notícias, na moda, né? No que o outro está achando, no que o outro comentou, né? Mas você não para olhar para dentro de você mesmo, né? E as respostas estão lá. E a Ordem Rosa Cruz, ela ajuda a gente a encontrar essas respostas dentro de nós mesmos. E assim, qual foi o fator determinante para você falar assim, cara, quero seguir a Rosa Cruz? O meu foi a privacidade e essa proposta de expansão, forma, né? Exatamente, né? Muitas pessoas, devido ao lar que elas moram, às vezes ela não tem um espaço para poder consultar um material que não é um material assim de grande circulação, não é popular, por assim dizer, né? E aí aquela privacidade, a pessoa pode estudar no canto dela, na tranquilidade, Tanto que uma coisa que falam muito é que se tu tem 1 hora por dia, né? Tu já... Exatamente, na realidade pede só 1 hora por semana. 1 hora por semana, isso mesmo. 1 hora por semana, né? E aí ali você, semana após semana, fazendo esse estudo, você consegue agregar e muito na sua vida, né? Porque nós estudamos os símbolos e os símbolos, eles são a vida, né? A gente está caminhando, você não está prestando atenção, você topa numa pedra, aí vem a dor. Você, nossa, por que meu pé está doendo? Aí você vai tomar um remédio, mas será que era isso? Né? Estamos caminhando, não estamos olhando para onde a gente está andando e a gente chuta a pedra, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais consciente, conseguiríamos desviar, né? E ser poupado de muitos dissabores. E né? até entender, às vezes, eu perguntar por que é essa pedra, né? Exatamente. Por que eu tenho que aprender com isso aqui, né? Exatamente. E é extremamente prático. E só o fato de você parar uma vez por semana para vir para dentro de você, se isola, desliga o celular, desliga tudo, vem para dentro de você, estuda um tema que é pequeno, muito inspirador. Tem uma meditação também, né, dentro desse período, e isso renova a sua energia de um jeito e você acaba reciclando a energia, né? Isso também é terapêutico. Não, com certeza, né? E assim, eu acho que as pessoas têm que ter esse despertar, né, de buscar evoluir. A gente evolui através desse conhecimento, de buscar esse conhecimento, de ler, de refletir, de olhar para si. Até falar, hoje estamos conectados com gente lá longe, mas não está em contato com você mesmo, né? Exatamente. E é dentro de você que está todas as respostas, todas as ferramentas. Basta ativar, né? Eu até falo sobre isso, e eu estava vendo no podcast e o cara falar exatamente o que eu falo, né? Que eu falo que... Eu não falo não, tá lá na Bíblia, né? Que Jesus falou, né? Você fará coisas maiores do que eu já fiz. Porque, como você falou, a gente é uma puta potência, né? Falta a gente saber utilizar isso, né? Exatamente. E eu tava com a minha esposa, mandar um beijão pra minha esposa, né? Sempre eu tô lá com ela nesses momentos de devanear, nesse cantinho lá que a gente tem lá em casa. E falando exatamente sobre essa questão, né? O quanto a gente deixa de ter a nossa máxima potência, né? Exatamente. De buscar ser a maior contribuição. Exatamente. O Rosa Cruz, o estudante Rosa Cruz, ele também é um humanista, né? E isso, o que está incluído nisso? Primeiro, eu preciso tentar ser uma pessoa melhor. Em segundo, eu tenho que agir de acordo com isso, né? Como que eu ajo dessa forma? Primeiro, consciente de mim mesmo, da minha responsabilidade, né, dos meus compromissos. Se eu marquei com você, marcado está. Se eu não puder vir, eu vou avisar. Coisa simples. É o respeito, né? Quando a pessoa vai atrás do misticismo, né, ela quer soltar raios pelas mãos, ela quer coisas fantasmagóricas, né, quer grandes fenômenos, adivinhar pensamentos, a telecinese, projeção astral, que são assim assuntos muito fantásticos, né? Mas cadê o simples? Concentrar um pouco, ter uma disciplina de estudo, procurar melhorar, arrumar a própria cama. Você entende? Nas pequenas coisas, né? E aí fica-se observando a vida dos outros e querendo ser igual. E é verdade, bacana. Esse dia eu tava devaneando, eu falei com a minha esposa, né? E eu lembrei daquela história do cara que fala que tá tendo a inundação na cidade, né? E aí ele fala assim, Deus me ajuda, né? Aí passa o primeiro cara, né? Que ajuda? Aí ele fala, não, Deus vai me ajudar. Aí vai embora. Passa o segundo, né? Deus quer ajuda? Não, Deus vai me ajudar. E aí passa o terceiro, né? E aí a mesma história, ele vai, morre e vai pro céu, né? E chega lá, pô, Deus, eu pedi tua ajuda, foi pô, mandei 3 vezes.
Porque tem muito isso, né? Às vezes não é do nosso jeito, a gente não quer ver ou a gente não percebe, ou acha que não está sendo feito, né? Então, se a gente mudar o olhar, as coisas mudam. Exatamente. E aí o estado consciente é isso, né? Você ter esse campo de visão e falar, peraí, cara, vamos olhar aqui o outro lado? Por isso que é infinitas possibilidades, né? Quando eu fico só numa possibilidade, eu fecho o campo. E eu faço, não, tem outra possibilidade, eu abro o campo. E eu acho que a ideia do conhecimento é isso, é abrir o campo. Peraí, como é que eu posso resolver isso? Ou que de forma eu posso sair dessa situação? Ah, tem esse caminho? Não, tem outro caminho. Qual vai ser o melhor? E aí você começa a entender e compreender que o universo está sempre a nosso favor, né? Exatamente. A gente que não utiliza, né? Exato. E assim, até essa questão mesmo de enxergar Deus e o universo como uma coisa separada de nós. É verdade. Né? Que na realidade somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. E a ordem, ela justamente nos ajuda a perceber as leis que regem a nossa vida, regem a natureza, regem a sociedade, regem cada uma das coisas que nos cerca, né? E a gente aprende a interagir com essas leis de uma forma harmônica e numa direção construtiva, entende? Por isso essa proposta de o domínio da vida. Né? E é muito bacana. Você dominar a sua própria vida. Você vai ser famoso? Não quer dizer. Aí é outra coisa, né? É outra coisa, mas é dominar você mesmo. E é interessante, sabe, Rony? Assim, pelo menos, gente, é meu interessante ponto de vista. Lá que a gente fala muito sobre isso, sabe? Interessante ponto de vista, né? Cara, eu acho assim, que é muito simples quando você entra no fluxo. É igual você falou, a natureza é a abundância. O fluxo da natureza é o quê? O crescimento, é a abundância, né? Prosperar. Cara, se você entende, compreende e entra no fluxo, acabou. O próprio fluxo vai te levar. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a vida está pesada, tá complicada, porque você está fazendo escolhas ou você está se colocando em situações que está gerando isso. Exato. Então, se você mudar, vai ser, né, o domínio da vida. É de aproveitar. O recurso está aí. Por que não utilizar ou buscar a melhor contribuição possível para a gente? Exatamente. Né? Exatamente. E esse ensinamento não é uma coisa nova, não é uma coisa exclusiva, entende? Embora se tenha, sim, tem muita coisa exclusiva. E, cara, só para deixar um pouquinho de curiosidade pro pessoal, coisa fantástica. Sabe quando você senta assim, depois você viu aqui, você senta e viu aquilo, e você fica meditando, você fica contemplando aquela coisa. E você, nossa, como eu pude viver tanto tempo sem saber isso, né? E aí, cada dia que passa, isso vai sendo apresentado e uma coisa vai integrando com outra, né? E esse conhecimento, ele não é um conhecimento dogmático, não é um conhecimento imposto, né? Muito pelo contrário, ele é proposto, né? Então, se tem um determinado assunto, esse assunto te é mostrado, às vezes também vem com um apoio de outro escritor de outra linha, mas que converge, né? que concorda. E depois você tira as suas próprias conclusões. Eu vou chegar e vou sair ensinando o mundo todo. Não. Você vai usar para você. Né? E por ser um conhecimento muito prático, nós temos os experimentos também, que é a oportunidade que o estudante tem de si mesmo a testar aquilo que foi ensinado. Né? Então são algumas técnicas, várias técnicas. Tá gostando, Wagner? E assim, ela preserva o sagrado. Você entende? Como a gente hoje virou tudo banal, virou uma coisa, uma falta de respeito, né? Mas o conhecimento em si, ele é sagrado. Porque o conhecimento é o quê? Somos nós mesmos, né? E nós temos essa origem, nós somos essa origem, nós fazemos parte desse todo, né? E aí tem uma abordagem muito interessante sobre Deus, né? Acredita-se em Deus? Com certeza, né? Tanto que você vai poder experimentar isso pessoalmente. E ninguém vai te impor, olha, Deus é assim, Deus é assado. Né? Não é uma figura antropomórfica. Né? E a gente consegue entender o que é Deus e o que são as leis de Deus em operação. Leis essas não são as leis que estão escritas, não, são as leis que estão na natureza. Entende? E interagir com essas leis de uma forma construtiva. Então vamos lá, o que é Deus para você? Olha, a concepção, como está num plano
que essa mente não consegue acessar, né? Não tem como a gente verbalizar, né? Mas a gente poderia colocar que é algo, é uma inteligência, uma coisa muito maior do que aquilo que é visto e maior, inclusive, do que as próprias leis, que são um reflexo, né? Quando você olha para o espelho, você vê que é um reflexo. O reflexo prova que ele é um reflexo, mas prova que existe alguma coisa ali que está refletindo, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Mas o nosso ponto principal é como esse conhecimento ancestral pode fazer diferente na nossa vida hoje, entende? Se você tem mais calma, se você consegue pensar melhor, você consegue decidir melhor. Se você decide melhor, você tem escolhas melhores, tem resultados melhores. E você também é poupado de muitas situações desnecessárias, né? Você já teve aquela impressão de correr atrás do próprio rabo? Você correu para fechar um serviço, um contrato, e aí depois você, cara, que desperdício de tempo. Você entende, né? Então, é algo que o estudante ele começa a despertar uma certa sensibilidade para essas coisas, né? Tem estudos fantásticos sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a consciência, né? E, inclusive, muitos... hoje a gente tem com a disseminação em massa do conhecimento, a gente tem muitos coaches, muitos estudos, muitas linhas, isso é maravilhoso. Mas só que desde lá atrás, os Rosacruzes já trabalhavam nessa linha, né? Nessa linha. Inclusive o que é usado hoje, a gente encontra lá nos escritos de Bacon, de René Descartes, né? Alguns outros que tem aqui nesse livro. É isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Hoje um papo maravilhoso, despertar da consciência aqui na rede SPTV. Esse horário, essa hora de a gente sentar aqui, relaxar, meditar e isso aí, evoluir, cara, ter esse domínio da vida pra gente poder tirar o melhor, aproveitar, desfrutar. Você veio para ser o ser humano extraordinário. Estamos jogando a sementinha aqui, espero que você faça a sua parte aí. Quem tá no YouTube, nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é maravilhoso, são infinitas possibilidades, meu jovem. Hoje com um papo sobre a Ordem Rosa Cruz, meu amigo Rony aqui. O Rony, desses diversos temas, qual é que você mais gosta? Sempre aparecem temas novos, né? E eu gostaria muito de poder falar qual é ele, né? Mas a gente tem o cuidado, né, de deixar a própria pessoa chegar lá por isso é sigiloso, é justamente para preservar. Tem algumas pessoas que vão atrás, por fora, né, da ordem buscando isso, mas é uma coisa que é muito bem colocada para você assimilar no ponto certo, né? Mas qual você gosta mais? Olha, é difícil falar, né? É difícil que tem falar. Tem um tema que você brilha o olhinho, né? Todos são interessantes, temas, né? Mas... assim, eu gosto muito das leis. Eu gosto muito das leis, de estudar as leis, né? E essas leis, elas são extremamente aplicáveis no nosso dia. Então vamos lá, fala um pouquinho das leis para nós aí. Olha só, nós temos uma lei... eu não posso falar de tudo, né? Então fala só, falar falar um pouco dos ciclos. Beleza, pode ser. Entende? Vamos observar o Sol, né? Dependendo da época do ano, a gente sabe que vai alterando um pouquinho o momento do nascimento do Sol, né? A gente sabe que não é o Sol que nasce, né? Mas a gente usa esse termo. Então, não adianta você ficar ansioso, ficar contando o relógio, falta 1 minuto, falta 2 minutos, não adianta. Por quê? Ele só vai nascer naquela hora que ele tem que nascer. Entende? E o que nós temos que fazer? Nós devemos nos posicionar adequadamente para aproveitar esse ritmo. Por exemplo, pela manhã, nós temos a nossa melhor energia. Então é ali que a gente deve concentrar as nossas tarefas mais difíceis, mais complexas e mais importantes, né? E observar
essa variação de energia durante o dia e encaixar as atividades de acordo com o que elas cabem ali durante o dia, né? Dentro de um planejamento mínimo, né? Então, essa ordem, essa lei, essa organização, essa rotina também chamada, a gente também pode colocar como um ritual. Verdade. Né? E a nossa vida vai levando as coisas de uma forma sagrada, entende? Porque se a gente pegar os mitos egípcios, tudo era sagrado, né? Quando você pega o deus Osíris e tem toda aquela cosmologia, né? Aí Horus, tem o olho de Horus e uma série de simbologia que cortou o Deus, espalhou ele por todo canto, né? É isso, né? Que essa divindade, esse poder, essa força está em tudo. Né? E nós precisamos nos harmonizar com ela. E é importante, da rotina que você está falando, esses dias eu me deparei com um fornecedor, para quem não sabe, eu atuo como síndico, né? E aí ele falou uma coisa muito interessante, né? Que eu estava de manhã, eu falei assim, vamos tomar um café ali, bora. Eu estava meio aperreado, como diz no destino, com as coisas. Ele falou assim, Thiago, sabe o que eu faço todo dia? Eu falei, não, eu desvazio. Aí eu expliquei melhor. E ele conta, né? Conta pra mim que ao amanhecer já faz suas orações ali. E dizer que aquela primeira hora do dia ele tira para ficar com a família. Então ele conversa, toma café junto, troca uma ideia, aquela coisa toda. Que ele falou que é aquele momento de esvaziar para poder seguir o dia mais tranquilo, Sim. com mais calma. Até para poder ter mais essa inteligência emocional para fazer decisões que vão ser mais contribuição para ele, né? Eu falei, pô, interessante, legal. Eu comecei a adotar isso também. Eu percebi que o dia ficou mais leve para mim. Porque eu já não amanheci aquela preocupação. Eu já acordo, ou já estou no hábito de ir para academia, vou ler minha horinha, vou para casa, tomo um café em família ali, e aí já vou mais leve para o dia a dia. Exatamente. Então, se vier certos problemas, tribulações, você já está melhor. Já está tranquilo para você, né? Exatamente. Porque eu acho que é muito sobre isso também, né? Sobre a gente se esvaziar, né? Sobre se encher, né? É se esvaziar para o novo vir, né? Tem que ter o espaço, né? Porque a própria mente também tem essa lei física na mente. Enquanto você está atordoado, você está preocupado, você não pode estar bem, você não pode estar num pensamento bom, porque uma coisa é contraditória à outra. Não tem como você pensar duas coisas ao mesmo tempo, né? Por mais que seja um milésimo de segundo, né? Então, aprender a pensar é outra coisa que a gente aprende nos ensinamentos. Existe uma forma de usar a mente, uma forma de pensar, que é natural, que é nossa, entende? A árvore, ela não tem uma forma, a raiz dela não se desenvolve de uma certa forma, o caule e os galhos e todas as partes, né? Assim nós também, a nossa mente, ela tem uma estrutura, existe uma estrutura nessa mente. E esse ensinamento, ele privilegia que nós utilizemos essa estrutura, né? Uma forma, e a gente aprende a usar algo que a gente chama de criação mental. Não é muito comum hoje falar que tudo se cria na sua mente, lei da atração e tudo. Isso já é objeto de estudos Rosa Cruzes, olha, muito e muito antes da gente imaginar. E quando a gente começa a usar isso e a gente vê funcionando, cara, a sua vida ela vai tomando uma outra forma. Ela vai pegando um outro aspecto, você vai se sentindo mais poderoso, porque na realidade é você mesmo, entende? Só não ativando, é coisa, né? Não é uma coisa que vem de fora, entende? Está dentro de você, né? E isso no nosso dia a dia faz total diferença. Ao invés de ficar preocupado, ansioso, tem os experimentos que eu acabei de falar, muitos têm técnicas, né, para a gente se harmonizar, se acalmar, né, essa estrutura de pensamento e como construir uma imagem mental. Olha só que coisa interessante. Para construir esse espaço não teve que ter um engenheiro, um arquiteto, não teve que ter o projeto, teve que olhar para que vai ser, para que não vai ser, o que vai ter, o que não vai ter. Entende? Tem uma lei que embasa tudo isso. Né? E nós podemos usar essa lei para fazer a criação mental, entende? Aí você vai lá, testa tudo na sua mente antes de fazer isso, né? Um exemplo, Tesla usava essa técnica, né? Tem uma revista dele, acho que é Electrical Experimenter, acho que é de 1916, tem um artigo e
eu sei de cabeça porque eu olho muito, né? A gente, quando admira algo, né? É uma coisa que a gente leva como inspiração pessoal. E ele fala o seguinte: olha, eu estou apto para poder criar e testar uma ideia, tudo nesse plano mental, antes de fazer qualquer coisa. E quando eu vou fazer essa coisa funciona invariavelmente. E eu tenho experimentado isso por 20 anos. Ele fala isso, né? Porque ele inventou um monte de coisa, né? Ele entendeu essa estrutura. Mas essa estrutura está acessível para pessoas comuns como nós? Sim, está totalmente acessível. Agora, é do dia para a noite? Você vai lá na academia, você vai pegar 200 quilos no primeiro dia? Você não pode. Ah, eu quero ser maratonista. Quer correr 10 quilômetros no primeiro dia? Você não vai conseguir. Entende? Então a gente aprende a se observar, aprende a se respeitar e usar o nosso próprio ritmo. Você passa a olhar para si mesmo ao invés de ficar se comparando com o outro. A pessoa malha todo dia, corre todo dia. Não tem como você acompanhá-la. E você falou uma coisa que eu achei interessantíssimo, se observar, né? Porque é aí que está a mudança, né? A gente percebe hoje que as pessoas estão observando Instagram, TikTok, outras coisas, outras pessoas, e não se observa, né? Não faz essa autoanálise, né? Daquilo que pode ser melhorado, né? Quero mandar um abraço à amiga Thais Caio, que eu aprendi isso, não é pontos fracos, é pontos a serem melhorados. E aí, olhando para dentro, eu me percebo, né? Eu sou bom nisso, bom naquilo, que eu tenho que melhorar. Tenho que, né? Eu tive uma situação que não foi da forma que eu queria. O que eu vou aprender com isso, né? Porque é sobre exatamente isso, sobre a gente poder evoluir. E eu acho que quanto mais a gente entende e compreende, melhor vai ser. Você falou, eu falo sempre, se você está bem na mente, você vai estar bem em outras coisas. Por quê? Vai fazer escolhas que vão ser mais contribuição para você. Você vai admitir, vai perceber e vai tentar melhorar o processo. Né? Uma coisa que eu, por exemplo, faço no Axis não existe bom e mal, existe a experiência. O que eu posso aprender com aquilo? Ou de que forma eu posso fazer diferente para ter um estado diferente? Mas partindo do princípio da ação. Que eu vejo muito também isso, né? Igual, por exemplo, Tesla fazia, pensava e botava em prática, né? Talvez também falta hoje que eu perceba isso, colocar em prática, né? Exatamente. Você tem o conhecimento, mas se você não colocar em prática não vai adiantar nada, né? Ter essa coragem, né? Exatamente. E hoje a gente tem essa grande expansão de conhecimentos de tudo que é natureza. Agora, qual é o erro? Qual é o erro? É você querer tentar seguir tudo. Não, isso é verdade. Que a gente não consegue. Vira confusão mental. Tenta usar duas flechas, tenta atirar duas flechas ao mesmo tempo, a gente não consegue, né? Então, com essa gama de oportunidades e muitas coisas também assim que são duvidosas nesse meio, entende? Que é muito perigoso também para gerar essa confusão. Se gerar confusão mental, você pode entrar num processo patológico que dificilmente você pode ter dificuldade de sair dele. E aí você dá uma volta desnecessária, né? Um método como esse é extremamente simples, é extremamente saudável, é extremamente sereno, natural, né? E não é terceirizado. Não tem uma pessoa lá que vai ficar nas rédeas, né, pedindo. É você com o ensinamento, com o seu mestre interior, e com isso você vai construindo, né? Eu queria compartilhar um pouco com o nosso ouvinte um pouco dos assuntos que são colocados dentro da ordem, né? Igual eu falei, esse aqui é um livro oficial, né? Então, é de distribuição, tem ele online, né? E é o pré-requisito para você ser aceito. Você primeiro lê e depois você faz a sua proposta. Porque se você lê e falar, não, isso aqui não é para mim, tudo bem. Ah, Rony, eu posso sair a hora que você quiser. Vai ter alguma penalidade? Não tem nenhuma penalidade, né? O material que é sigiloso, que a gente recebe, esse material não é nosso. Nós devemos devolver. E nós também fazemos um compromisso de sigilo, de não passar as informações que são para os membros, mesmo que você se desligue, entende? É um pedido cordial, inclusive, né? Não tem nenhuma penalidade, embora isso seja crime, a gente sabe, né?
você violar um direito autoral, né? Aqui a gente tem a proposta de afiliação, né? A gente tem uma série de palavras de alguns sábios que tiveram contato com a Ordem Rosa Cruz, né? Tanto os famosos quanto os não famosos, os Rosa Cruz, a maioria, eles não aparecem, viu? Muito difícil eles aparecerem. Lá no canal Presença e Harmonia, né, que é o canal oficial muito da bom, Ordem. Cara, muito bom. Isso. E lá também se há esse cuidado que a gente tomou aqui de que, olha, o que eu estou falando é uma experiência minha. No próprio canal eles também falam assim. Por quê? Para preservar, né? Porque tudo que é oficial, que é público, já está bem publicado, né? Então eu queria só compartilhar um pequeno trecho, né? Que fala aqui do cadê aqui? Benjamin Franklin, né? Benjamin Franklin é um dos pais da nossa vida americana, né? Que o brasileiro, ele, né, a gente sabe, né? Então foi um dos grandes fundadores dos Estados Unidos, né? De toda aquela estrutura daquela época, né? E ele teve contato com a Ordem Rosa Cruz, né? E ele foi escritor, né? Fortemente influenciado, e ele também teve 13, ele escreveu 13 princípios que ele acreditava, né? Eu não vou entrar aqui para a gente não entrar muito, tá bom? E também Francis Bacon, né? Francis Bacon, um grande, ele foi imperator, que é o administrador, o presidente da época, né? E ele fomentou ali na Renascença, né? Teve um trabalho muito forte naquela época, né? E ele deixou escrito o seguinte, eu gostaria de ler: o homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza. Não sabe nem pode mais, né? Então, quando a gente vai lá olhar a obra de Francis Bacon, Novum Organum, né, é uma coisa fantástica, é algo assim que você, nossa, é tão elevado quanto os estudos atuais que a gente tem da neurociência e vários outros, né? Inclusive, nós continuamos tendo nos círculos Rosa Cruzes também, em caráter oculto, né? Homens e mulheres que trabalham para desenvolver o conhecimento em várias áreas científicas, né? Temos universidade internacional reconhecida pelo MEC, né? Então a Ordem Rosa Cruz, ela promove conhecimento, né? E ela, junto com seus membros, inspiraram muitas das mudanças que nós temos hoje, né? Você conhece Carl Jung, né? Jung, né? Da psicologia. O pai dele era estudante Rosa Cruz. E como todo estudante Rosa Cruz, tem um lugar secreto onde ele guarda os conhecimentos e ninguém pode entrar. Pode ser a esposa, mas as pessoas respeitam. Você entende esse caráter que a gente tem com o ensinamento? A gente tem um respeito pelo conhecimento. A coisa não é banalizada, inclusive para as pessoas da nossa família, né? Com certeza. Às vezes a pessoa está há muito tempo e a pessoa chegou agora, ele não mostra, ele não acelera, não existe o acelerar. Tem mais a ver com a jornada, com aquilo que você vai desenvolvendo no decorrer do tempo. E é bacana, porque talvez seria exatamente o que você está falando, né? Vai no seu tempo, vai no seu passo. Para que ter pressa, né? Exatamente. Aprende ali, pratica, né? Tem uns exercícios, igual você falou, e vai se percebendo, vai evoluindo, vai caminhando. E não é sobre ler um monte de coisa, é sobre você ler algo e aprender. Às vezes pode ser uma página, você aprender e praticar, né? Tem um rapaz que eu sigo, que eu recomendo quem quiser seguir, é muito bacana, chama-se Ricardo Jordão. E um dia eu vi um vídeo dele muito bacana, ele falou assim: cara, senão de ler 10 livros, 100 livros por ano. Cara, quer o conselho? Lê um e pratica. Né? Esse que é a grande diferença.
domina aquilo e bota em prática, que o fruto vai ser bom, né? Exatamente. Então acho que é muito sobre essa questão, acho interessante. E esse livro aí é o quê? Olha só, esse livro aqui, ele fala dos manifestos Rosa Cruzes, né? Ele tem um apanhado muito interessante. São 3, né? São 3 manifestos. Todos estão nesse livro aí? Ele fala dos 3. Ah, entendi. Ele comenta, né? Ele comenta o que estava acontecendo na história, naquela época. Contextualiza, né? no caso. Contextualiza, né? E explica o porquê, né? Inclusive, essa foto aqui foi uma foto utilizada na época, né? Assim como essa daqui. Que massa, legal. Os manifestos? Isso. Tá no site, não tá ou não? Tem também. Né? E a Ordem Rosa Cruz continua fazendo os manifestos. Esses manifestos são uma chamada para a sociedade, entende? Ela sempre esteve trabalhando para a evolução da humanidade, sempre esteve para expandir a consciência da pessoa ali no indivíduo. Ela trabalha muito o indivíduo, e esse indivíduo é que vai atuar na sociedade, né? Então, esses manifestos foi naquela explosão da Renascença, né, que eles foram lançados, né, com um intervalo de alguns anos, né? E eles vieram trazendo a proposta da ordem, essa proposta de expansão, essa proposta de que, gente, vamos acordar. Ecologia já se falava muito antes dos ambientalistas. É interessante porque assim, o jovem de hoje acha que tudo foi agora, né? Exatamente. Tá lá, se você pegar, tá tudo escrito lá atrás, foi vivido, né? Eu vi que vocês têm a base egípcia também. Sim. Tem muito conhecimento hoje que tá lá, né? Akhenaton, aqui fala um pouco sobre Akhenaton, né? Akhenaton é, digamos assim, em palavras comuns, é o patrono da Ordem Rosa Cruz, né? Então, ele foi quem, pelos conhecimentos que nós temos, um dos primeiros, se não o primeiro, a falar de monoteísmo aqui no Ocidente, né? E ele, inclusive, meio que criou um confronto contra aquela religião, o panteão egípcio da época, porque você olha assim, o Egito e tal, aquela coisa toda, mas o Egito não era um país uniforme, né? Ele era um país cheio de suas dificuldades da época, né? E Akhenaton, ele chegou e falou, opa, só existe um Deus, e foi o primeiro, né? E ele usava o símbolo do sol, né? Então, Akhenaton, que Aton é o sol, né? Não apenas esse sol que a gente vê, mas tem um sol oculto também, tem todo um simbolismo por detrás. E então ele tentou implantar esse monoteísmo, mas ele não foi bem sucedido, porque logo em seguida, né? Mas a ordem, tradicionalmente, ela surge aí, né? E aí esses sábios, eles se expandiram, né, para vários cantos do mundo, né? E aí tem uma história também que eu não vou antecipar, vou deixar vocês irem atrás. Né? Isso aí, é bacana, né? Coisa fantástica. Bom demais. Nos manifestos, né? Ou até no próprio site de vocês, né? Repete o site para nós aí. É amorc.org.br. Outra coisa bacana, pessoal, o canal também é maravilhoso, tem muito conhecimento legal. O canal canal Presença e Harmonia. Muito bom mesmo. E vamos lá, universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades. Falando o pessoal aqui da Ordem Rosa Cruz hoje, meu amigo Rony Moura. Quem está no YouTube, nos ajude aí, se inscreva, compartilha, comenta. É esse momento a gente poder expandir a consciência, aprender aqui, colocar em prática. Tenho certeza que a vida vai florescer na sua vida. A Rosa Cruz vai florescer, que é sobre isso, né? A gente poder evoluir. Ô Rony, você pode falar um pouquinho da Cabala? É um tema que eu gosto. Olha só, a Ordem é Rosa Cruz, ela tem em seus ensinamentos também, ela passa um pouco sobre a Cabala, né? Mas a Cabala não é o assunto inicial, não é dos primeiros assuntos, né? E então eu também sou um ponto de interrogação ambulante, como os estudantes o são, né? Eu vou deixar para o ouvinte, a audiência, poder descobrir por si, né? Mas todo o conhecimento que a Ordem Rosa Cruz conserva,
ele é tradicional, ele é aplicável e ele continua em expansão. Essas descobertas novas científicas, todas elas vão sendo agregadas, né? E comprovadas, porque elas são embasadas numa lei. A eletricidade, ela existia desde sempre, mas só foi quando alguém compreendeu a lei que conseguiu colocá-la em operação, né? A energia que passa nessa lâmpada, ou que alimenta a câmera, ou qualquer outra coisa, é a mesma energia, né? É só a manifestação que é diferente. Então, é mais ou menos por aí, né? Cabala, vários outros, né? Inclusive o misticismo judaico-cristão. Dentro da Ordem Rosa Cruz tem uma outra ordem, chamada Ordem Martinista, né? Iniciou-se com Louis-Claude Saint-Martin, né? E aí essa ordem está bem administrada e protegida pela Ordem Rosa Cruz. E eu tô curioso, Wagner. Vou ter que associar. E ela trabalha especificadamente em cima do misticismo judaico-cristão. Agora, qual é a diferença do misticismo para as práticas religiosas? Boa pergunta. O misticismo, ele está por detrás. Ele é o porquê das coisas. Você faz uma coisa, não sabe porquê. Você faz um certo ritual, não sabe porquê. Aquele sábio falou alguma coisa, você não entende por que ele falou. O que é alegoria? O que é físico? Será que realmente isso aqui precisou acontecer mesmo? Será que é assim? Né? E aí, quem quiser, para poder entrar na Ordem Martinista, precisa primeiramente entrar na Ordem Rosa Cruz. Por quê? Você precisa ter uma preparação. A Ordem Rosa Cruz nunca vai dar um conhecimento para você sem te preparar para ele. É porque não faz nem sentido, né? Não faz sentido. É para você absorver o máximo possível daquilo, né? O nosso material é em monografia. Cada semana é um assunto, né? Não adianta eu pegar uma monografia e te dar de presente. Esse livro aqui, O Domínio da Vida, é muito mais útil para você do que uma monografia. Verdade. Pensa, você tirar uma foto muito pequena de um assunto muito grande, você não vai entender nada. Entende? Então, é justamente também para te proteger. Às vezes você olha assim, eu não entendi nada, e larga para lá, olha só um tesouro que ele deixou para lá por não capturar. E é interessante falando sobre isso, eu estava conversando sobre isso com a minha esposa esses dias, né? Porque o cara fala assim, por que eu peço uma coisa e não chega naquela hora? Porque você não está preparado para usufruir o máximo possível dela, né? A vez você falou, você pega um trechinho, coloca lá e de repente, daqui uns anos fala, putz, que massa, por que eu não dei atenção a ver? Porque você não tinha a capacidade ou a compreensão para entender que aquilo era importante para você, né? Exatamente. Por isso, esse cuidado, entende? O zelo, essa ordem, né? Falando um pouco de ordem, a gente tem as ordens de cavalaria. A gente também lembra um pouco as ordens de cavalaria, só que a gente não usa mais espada, a gente não tem mais uma indumentária, né? Para poder se diferenciar. Muito pelo contrário, a gente está inserido em todas as camadas da sociedade, né? Os estudantes. E tem esses códigos, né? Os códigos que você pega para você mesmo, né? E o outro presente que eu trouxe para você legal. É o Código de Vida Rosa Cruz. Que bom, hein? Que são um conjunto de 22 códigos, né? Eu vou ler um deles aqui. Leia para nós. Só um, tá? E depois você medita. Degusta em casa. Exatamente. Isso aqui é só para a vida toda, entende? A Ordem Rosa Cruz não é um objetivo a se chegar, né? Mas é um trilhar, é uma forma de trilhar, né? Apesar das vicissitudes e das provações que a vida comporta, considera-se sempre como o mais precioso bem que o cósmico outorgou ao ser humano. Pois ela, a vida, é o suporte de tua evolução espiritual e a fonte da felicidade a que aspiras. Neste particular, considera teu corpo como o templo de tua alma e cuida dele o melhor que puderes. Né? Tapa na cara. Então aqui Tapa na cara, Rony. Tem umas reflexões muito bonitas, né? E inspiradoras, entende? Nós hoje precisamos muito de inspiração. Sabe? Às vezes a gente tem tempo, não sabe como utilizar esse tempo.
né? Você vê uma juventude que tem tanto recurso, né? Que tem tanto favorecimento, né? Mas na hora de executar tem-se uma série de dificuldades, né? Cara, muito bacana mesmo que nosso bate-papo de hoje, legal. E assim, Rony, pra você, estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, queria ter umas 10 horas para poder falar sobre isso, que são assuntos que eu gosto muito. Eu acho que é sobre isso, despertar da consciência. Eu gosto desse ensinamento, né? Faz a gente cuidar do nosso templo, né? Eu estava fazendo um programa anterior que o Jorge até falou, um colega meu falou que não existe cuidar da alma se não cuida do corpo, né? Se não cuida do seu templo. Tudo caminha junto, o equilíbrio, né? Essa ordem, né? Entender que é esse equilíbrio que vai fazer a gente evoluir, né? E para você, qual o maior ensinamento que você tira da ordem Rosa Cruz? Olha, isso é muito difícil falar. E eu vou falar, e aí depois eu vou lembrar, não, mas não era esse, era o outro. Mas é um conjunto tão amplo e tão bom e tão aplicável, né, que em determinados momentos da nossa vida a gente usa mais uns do que outros, né? Esses códigos são maravilhosos, mas tem uma frase que está num livro chamado A Vós Confio. É um livro que tem um pouco da tradição tibetana, né? E assim, ele é muito prático. Você já está no nosso grupo do WhatsApp? Não, te coloquem lá. Sim, aí a gente costuma colocar algumas pinceladas, certo, né? E um desses ensinamentos, né, é muito antigo, não tem data esse ensinamento, mas foi compilado no início dos anos 1900. Ele fala o seguinte: tudo que decidir realizares, faça-o imediatamente, não deixe para a tarde o que você pode fazer pela manhã. Né? E por aí é esse nível, entende? Você vê como não tem uma doutrinação, não tem uma regra para você seguir. Não, e é bacana, você acabou de falar dos tibetanos, egípcios, né? Falar da revolução, né? E aí entra budismo, entra o que está por detrás, entende? Um estudante da Ordem Rosa Cruz, ele entra e sai de qualquer lugar e aproveita o máximo daqueles lugares, entende? Ele não é, digamos, contaminado pelos... E é muito bacana, Rony, porque assim, né, o nosso universo, quando pode melhorar, é uma ferramenta de barra de axis. E o barra de axis convida a gente a não julgar. Que é exatamente isso. Quando eu não julgo, eu estou aberto. Exato. O que eu vou aprender com isso? Independente se é evangélico, se é católico, se é umbanda, o que for. O que eu vou aprender? Igual eu estou num ambiente, o que eu posso tirar o máximo aqui? Porque quando eu julgo, eu estou diminuindo esse campo. Exatamente. Porque não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. O mais importante é a mensagem. Exatamente. O que eu vou aprender, o que eu vou desenvolver, que insights vai dar para mim, né, para poder evoluir, poder melhorar. Eu acho que a gente tem que ter mais essa mente aberta para a gente poder perceber, entender e compreender que tudo é contribuição, cara. Sim, sim. E tira, né, essa questão dos rótulos. Exato. Né? Porque a ideia do Axis é o quê? Tirar você da caixinha. Eu, pelo que eu entendi e o pouco que eu pude, né, degustar, vamos dizer assim, é esse convite: saia da caixinha. Né? Não existe caixinha. A gente ser amplo, ser fora disso. Tudo é contribuição, tudo vai nos ajudar a se tornar um ser humano melhor, né? Exatamente. É justamente a interação com as leis da natureza. A natureza ela é fantástica, somos nós mesmos. E nós precisamos nos ver nela. Quando a gente percebe isso, não precisa falar para você não jogar papel no chão, não xingar, não pensar coisas desfavoráveis de outras pessoas. E outra coisa bacana, né? A natureza não está fora, a gente faz parte desse ecossistema, né? Isso é até uma visão, infelizmente, que ficou do cristianismo, né? Essa coisa de ver Deus separado de si. Deus está em cima, está embaixo, tá, mas quando eu estou olhando para cá, agora eu estou vendo aí a constelação de Escorpião. Mas aí quando eu olho para baixo, eu estou vendo a de Touro. E aí Deus está onde? Está na constelação de Escorpião ou na de Touro? E é interessante essa conversa, porque quando a gente fala isso, a gente está distanciando Deus, né? Pois é. Você é Deus, né? Muito longe, é possível alcançar isso, né? Exatamente. Né? E aí cria uma separação, e a ideia não é, né? A ideia é tudo um, né? Tudo exatamente. Então ela também é uma organização não sectária. Né? Então, para quem é a Ordem Rosa Cruz? Boa. Penso eu, dentro do meu pouco conhecimento,
eu ainda estou estudando, né? Eu não sou formado, eu estou em formação, nós estamos sendo sempre em formação. Sempre, é verdade. É para as pessoas que querem interagir melhor com a natureza e querem despertar o seu potencial de dentro para fora. Lembrando que não tem outro jeito, tá? De dentro para fora. Não tem que ser como de fora para dentro. Exatamente. Não vai ter lá um doutrinador, né? Quando a gente está lá na meditação, né? Nas atividades que são abertas, não tem um doutrinador, uma pessoa que você tem que acreditar assim, você tem que falar assim, não, né? Mas é estimulado que você busque essa inspiração dentro de você mesmo, e material nós temos. E assim, pessoal, é um investimento que vale a pena, tá? E é o que o Rony falou. Você precisa passar de alguma coisa? Não. Você vai lá, acessa, o material vai chegar na sua casa, você vai ler, vai estudar. Tem muito material. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Igual você falou, respeita a privacidade da pessoa. Ninguém é imposto a nada. É você olhar para dentro e buscar ser ser humano melhor através do conhecimento, porque ajuda bastante, né? Amolar a faca, né? Isso, é o compromisso de você com você mesmo. É verdade. Ela não vende o conhecimento, ela não vende as monografias. A contribuição que a gente faz, que é muito ínfima pelo verdade. que a gente recebe, né, é para manter a estrutura. Ela não tem fins lucrativos. Bom demais, estamos na reta final do nosso universo, como pode melhorar. Rony, fala um pouquinho então o telefone do pessoal. Isso. Bota no grupo. Eu vou te colocar no grupo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, fala um pouquinho então lá do local, tudo direitinho. O que acontece? Nós, aqui em Ceilândia, somos o grupo dos menores, né, que a gente chama de Pronaus, e ali nós temos atividades para os que já são membros da Ordem Rosa Cruz, ou seja, já preencheram a ficha, já foram aceitos, já receberam um pouco do material e já chegaram em um certo nível preliminar. Para quê? Poxa, legal, isso aqui é para mim, eu vou. Não, para mim tá beleza, tudo bem, não tem problema, né? Então, para esses que querem avançar mais um pouco, tem as atividades que são destinadas aos membros. E aí, logo em seguida, a gente todos os sábados fazemos, um pouco antes das 18 horas, 15 para as 18, fazemos meditação, uma sessão de meditação, né? Que é aberta, é gratuita, tem uma mensagem inspiradora, não religiosa. Aceitamos pessoas de todas as classes sociais, idosos, crianças inclusive. Verdade. As crianças também participam, né? Então nós estamos de portas abertas esperando, se vocês tiverem oportunidade ou perto da vossa cidade, deve ter algum Pronaus, capítulo ou loja da Ordem Rosa Cruz. Lá eles vão te receber muito bem, que nós recebemos as pessoas, é uma honra para nós servir a comunidade. Bom demais, quem está nos assistindo pela rede SPTV, o telefone é 61 31 42 50 92. Se quiser mais informação, vá lá no YouTube, que nosso programa está no YouTube aí também. Vou usar no rodapé aqui o telefone do Rony, o WhatsApp, o Instagram também do Pronaus. Gente, se permita experienciar. Eu vou te falar que é maravilhoso. Estive lá, é muito acolhedor, é muito bacana, é muito relaxante a meditação, o próprio ambiente, a conversa. Vale a pena, é um investimento que você faz para isso, o domínio da vida, para você ter esse domínio da vida e desfrutar o melhor. Rony, muito obrigado, energias positivas. Gratidão. Falou, galera. Um abraço. Tem uma pergunta final que eu lembrei. Quais pergunta final? Vamos lá, Rony. O universo, como pode melhorar? Conhecimento e integração, entende? Nós nos integrarmos ao universo que somos nós mesmos. Boa. Gente, é isso aí, universo, como pode melhorar? Muito obrigado, até a nossa próxima edição. Energias positivas, um abraço, fui!